Durante 26 anos, Fernando Palomo foi a voz do futebol em toda a América Latina. Dezenas de milhões de adeptos, da Cidade do México a Buenos Aires, ouviram-no relatar golos em finais da Liga dos Campeões, em mundiais, em Copas América. Não é um provocador, não é um colunista à procura de cliques. É o principal narrador de jogos em espanhol da ESPN e construiu a sua reputação ao longo de mais de 2 décadas com base na imparcialidade, na paixão e num amor genuíno e inabalável pelo desporto. Por isso, quando um homem assim decide dizer algo indireto na televisão, durante o próprio torneio que é pago para cobrir, é preciso parar e ouvir. Esta semana, durante a cobertura da ESPN do Mundial de 2026, Palomo disse algo que caiu com mais força do que qualquer relato de golo que alguma vez tenha feito. As suas palavras exatas foram: "Este Mundial é o primeiro Mundial do fim dos mundiais. Estão a espremer tanto a vaca que vão deixá-la sem leite. Estão a transformar tudo numa máquina de fazer dinheiro e a tornar-nos participantes nisso. E também estamos a chegar conscientemente ao reconhecimento de que estamos dispostos a aceitar qualquer coisa por um mundial." E foi ainda mais longe. Disse: "Considero que este tipo de eventos, quanto mais autoritários forem os governos dos países onde se realizam, é muito mais benéfico para os donos do evento, porque os processos avançam mais depressa, sem tantos requisitos e sem tanta transparência." Paremos aqui. Fernando Palomo, na ESPN, durante uma transmissão em direto do Mundial, a denunciar a relação estrutural entre a FIFA e a governação autoritária, não como um acidente, não como um efeito secundário, mas como uma característica deliberada e calculada da forma como esta organização escolhe os seus anfitriões. Não é um comentário descartável feito no calor do momento. É um homem que observa este desporto há 30 anos a chegar a uma conclusão que claramente sentiu que tinha de ser dita em voz alta, na plataforma para a qual trabalha, no próprio torneio. O meio hispanófono Telezer publicou-o no mesmo dia com o título: "Fernando Palomo denuncia a exploração comercial do futebol." A Infobae retomou o tema. As redes sociais em toda a América Latina pegaram nele durante toda a manhã. E a razão pela qual a frase teve tanto eco, a razão pela qual a citação da vaca se espalhou como se espalhou, é que deu uma imagem a algo que milhões de adeptos de futebol em todo o mundo sentem há anos, sem encontrar bem as palavras certas. Então, analisemos essa imagem como deve ser, porque ela merece uma reflexão séria. A vaca não é a FIFA. A vaca é o futebol, o próprio futebol, o desporto em torno do qual pessoas em Dar es Salaam, Bogotá, Jacarta, Acra e Madrid construíram a sua vida emocional. Aquilo para que Jabril Gay comprou um bilhete antes de as restrições de viagem o tornarem impossível. Aquilo para que Omar Ayrton passou 3 anos da sua carreira a preparar-se para arbitrar, antes de lhe ser recusada a entrada no aeroporto de Miami, depois de 11 horas de espera. Futebol, o próprio desporto, a vaca. O leite é aquilo que o desporto gera para as pessoas que o amam. Ambiente, acesso, ligação, a sensação de que o Mundial também te pertence, mesmo quando o vês a partir de uma sala de estar a 10.000 quilômetros de distância, porque o desporto sempre encontrou uma forma de te incluir, de te fazer sentir parte de algo maior do que a tua circunstância individual. Esse sentimento partilhado de pertença, esse fio invisível que liga adeptos de continente para continente, isso é o leite. Espremer a vaca é tudo o que vimos acontecer nos últimos 6 meses. O modelo de preços dinâmicos que aumentou o custo dos bilhetes em 34% entre outubro e abril em 90 dos 104 jogos e que depois teve de ser discretamente revertido em junho, quando a reação pública se tornou impossível de ignorar. Os cancelamentos de 70% dos blocos hoteleiros que deixaram as cidades anfitriãs a suportar a fatura de um evento que produziu apenas uma fração do benefício econômico prometido. A lista de proibições que abrangia 39 países cujos cidadãos não podiam assistir. O comunicado da FIFA usado 3 vezes diferentes. Não estamos envolvidos, enquanto 3 pessoas distintas ligadas ao torneio eram barradas nas fronteiras americanas. Espremer a vaca é Gianni Infantino colocar bilhetes para a final a $32.970 na própria plataforma oficial da FIFA
e depois brincar com a ideia de entregar um cachorro-quente a quem estivesse disposto a pagar esse preço. Espremer a vaca é uma pausa obrigatória para a hidratação que foi inicialmente apresentada a executivos de televisão, numa reunião, não como uma medida de proteção dos jogadores, mas como uma janela comercial adicional para publicidade. Espremer a vaca é a FIFA projetar 11 mil milhões de dólares de receitas com um único torneio, enquanto não contribui com nada, zero, para a fatura de 48 milhões de dólares dos transportes em Nova Jersey, nada para os custos de segurança nas cidades anfitriãs, nada para os festivais de adeptos que cidade após cidade cancelou discretamente porque realizá-lo sem o enquadramento comercial da FIFA simplesmente não compensava o risco financeiro. Vejamos agora os números concretos por trás do que Palomo descreve, porque a máquina de dinheiro de que ele fala está documentada em valores específicos e verificáveis. A FIFA projeta receitas de 11 mil milhões de dólares com o Mundial de 2026. Esse número vem das suas próprias divulgações financeiras. Para comparação, o Qatar 2022 gerou aproximadamente 7 mil milhões e meio de dólares. A Rússia 2018 gerou aproximadamente 6 mil milhões e 100 milhões. A trajetória de crescimento é constante e acentuada. Cada torneio gera significativamente mais do que o anterior. Para onde vai esse dinheiro? A FIFA distribui uma parte pelas suas federações membro. O montante destinado a prêmios para 2026 ronda os 1.000 milhões de dólares. Um recorde. Mas 1.000 milhões em 11 mil milhões é pouco mais de 9%. Os cerca de 10 mil milhões restantes ficam na FIFA, distribuídos por programas de desenvolvimento, custos operacionais, fundos de reserva e pacotes de remuneração da liderança da organização. O salário anual declarado de Gianni Infantino é de aproximadamente 4 milhões de dólares. A sua remuneração total tem sido durante anos tema de debate público e de divulgações contestadas. A organização, que pagou integralmente os honorários dos seus próprios oficiais, em vez de defender com mais firmeza um árbitro barrado na fronteira, essa organização paga ao seu presidente 4 milhões de dólares por ano. Entretanto, as 11 cidades anfitriãs americanas enfrentam um déficit financeiro coletivo de pelo menos 250 milhões de dólares. As cidades que absorveram os custos reais, segurança, infraestruturas, transportes, zonas para adeptos, não receberam nenhuma receita comercial direta. A receita pertence à FIFA. A fatura pertence às cidades. Esta é a máquina de dinheiro que Palomo descreve. Não em teoria, em concreto, com números reais que podem ser consultados e verificados. As consequências legais já começaram a materializar-se. No final de maio de 2026, os procuradores-gerais de Nova York e de Nova Jersey emitiram intimações formais à FIFA, lançando uma investigação conjunta às práticas de bilhética da organização. A procuradora-geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport, descreveu a experiência de comprar bilhetes para o Mundial como uma prova de confusão, falsa escassez e preços exorbitantes. A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, juntou-se à investigação e o Departamento de Proteção do Consumidor e do Trabalhador anunciou que levava a sério as alegações de práticas flagrantemente enganosas e inflação artificial de preços. Pouco depois, o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, abriu a sua própria investigação separada. 3 gabinetes distintos de aplicação da lei nos Estados Unidos estão agora a investigar formalmente as vendas de bilhetes da FIFA para um torneio que a FIFA escolheu organizar dentro dos Estados Unidos. E enquanto isso acontecia, Infantino apareceu diante das câmaras e disse ao mundo para acalmar e relaxar. Foram essas as suas palavras: acalmar e relaxar. Em resposta a procuradores gerais com intimações, em resposta a adeptos que pagaram milhares de dólares por lugares premium e receberam lugares de categoria inferior, em resposta a um inquérito das Nações Unidas sobre os problemas de imigração que tinham marcado a preparação do evento. Acalmar e relaxar. É difícil imaginar uma resposta que encapsule melhor uma organização que passou décadas a agir como se as regras aplicáveis a outros organismos internacionais simplesmente não se aplicassem a ela. É aqui que a segunda observação de Palomo corta ainda mais fundo.
Ele disse que quanto mais autoritário for o governo do país anfitrião, mais benéfico isso é para os donos do evento, porque os processos avançam mais depressa sem transparência. Percorram mentalmente a sequência recente de anfitriões do Mundial e fiquem um momento com essa ideia. Rússia 2018, Qatar 2022, Estados Unidos como co-anfitriões em 2026, um país que, no mesmo período, tem barrado árbitros em aeroportos, proibido adeptos de 39 países e recebido o primeiro prêmio da paz da FIFA numa cerimônia realizada no Kennedy Center. Essa última parte merece um momento próprio. Em dezembro de 2025, no sorteio oficial do Mundial de 2026, realizado no Kennedy Center, em Washington, Gianni Infantino entregou a Donald Trump o primeiro prêmio da paz da FIFA na história de 121 anos da organização. A FIFA descreveu o prêmio como um reconhecimento dos esforços excepcionais e extraordinários de Trump para promover a paz e a unidade. O prêmio foi criado pela FIFA depois de Trump não ter sido escolhido para o Prêmio Nobel da Paz. O Kennedy Center foi disponibilizado à FIFA para o evento sem qualquer custo. Críticos assinalaram que o momento, o local e o destinatário em conjunto representavam o símbolo mais visível até então da relação política transacional que Infantino construíra com a administração Trump, uma relação que protegeu a FIFA do tipo de pressão política que, de outra forma, poderia tê-la obrigado a abordar mais diretamente a situação da proibição de viagens. E depois, a Arábia Saudita. A FIFA atribuiu o Mundial de 2034 à Arábia Saudita, em dezembro de 2024, num processo que vários críticos disseram ter sido estruturalmente desenhado para produzir exatamente esse resultado. 2 senadores dos Estados Unidos, Ron Wyden, do Oregon, e Dick Durbin, do Illinois, enviaram uma carta formal a Infantino antes da votação, instando a FIFA a procurar uma nação anfitriã que demonstre compromisso com os direitos humanos. Citaram tortura de dissidentes, execuções extrajudiciais, discriminação contra pessoas LGBTQ, exploração de trabalhadores migrantes, supressão de direitos políticos e o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. A FIFA atribuiu o torneio à Arábia Saudita na mesma. Em maio de 2025, uma coligação de destacados advogados internacionais apresentou uma queixa formal junto da própria FIFA, argumentando que a organização violava as suas próprias políticas de direitos humanos ao não garantir compromissos vinculativos da Arábia Saudita antes da confirmação. A queixa de 30 páginas exigia intervenção em 5 áreas específicas: liberdade de expressão e de reunião, detenção arbitrária e pena capital, independência judicial, direitos dos migrantes e direitos das mulheres. A Anistia Internacional classificou a decisão da FIFA como imprudente, avisando que os trabalhadores enfrentarão exploração e até morte sem reformas fundamentais. A FIFA não reverteu a decisão. A FIFA não impôs requisitos vinculativos. A FIFA ofereceu aquilo a que chama diálogo construtivo. Diálogo construtivo. Essa é a linguagem institucional que a FIFA usa quando já tomou a decisão e não tem qualquer intenção de a rever. Também há uma frente legal separada a abrir-se na Europa. Apenas 2 dias antes do pontapé de saída do Mundial de 2026, a equipa jurídica do antigo presidente da UEFA, Michel Platini, apresentou uma queixa-crime nos tribunais franceses contra Infantino e 2 antigos responsáveis da FIFA, o diretor jurídico Marco Villiger e o chefe de auditoria e conformidade Domenico Scala. A queixa alega que Infantino e os 2 responsáveis orquestraram uma ação coordenada para impedir Platini de concorrer à presidência da FIFA quando Sepp Blatter deixou o cargo. O advogado de Platini, Olivier Baratelli, confirmou que Infantino é acusado de ser, antes de todos, o responsável por arquitetar a exclusão de Platini. Platini também pede uma indemnização financeira à FIFA, alegando que a organização destruiu deliberadamente a sua candidatura. Seja qual for a opinião sobre a própria história complexa de Platini com o desporto, o momento e a substância das acusações acrescentam mais uma camada de exposição jurídica a uma organização que está simultaneamente sob investigação de 3 procuradores-gerais americanos e enfrenta uma queixa formal de direitos humanos na sua própria sede.
Palomo tem razão sobre a vaca, mas também tem razão sobre algo mais desconfortável do que a vaca. Ele disse: estão a tornar-nos participantes e também estamos a chegar conscientemente ao reconhecimento de que estamos dispostos a aceitar qualquer coisa por um mundial. Essa última parte é a mais difícil de toda esta conversa, porque é dirigida a nós, aos adeptos, as pessoas que leem sobre os preços dos bilhetes, as recusas de visto e o árbitro barrado na fronteira depois de 11 horas. As pessoas que viram setores vazios em Guadalajara e ouviram Infantino dizer a todos para acalmarem e, ainda assim, publicaram as suas previsões para a fase de grupos. Ainda assim, descarregaram o quadro. Ainda assim, reservaram tempo para os quartos de final. Palomo não está a criticar os adeptos por assistirem. Está a descrever uma dinâmica. A FIFA compreende algo com que as organizações comerciais raramente podem contar, que o produto por baixo de toda a extração é genuinamente extraordinário. O futebol é assim tão bom, o mundial é assim tão importante, o desporto é amado assim tão profundamente. E essa profundidade de amor, esse compromisso incondicional, é precisamente o que torna possível espremer a vaca e o que torna tudo pior de 4 em 4 anos. A vaca continua a dar leite, os números de audiência continuam fortes, os dados de envolvimento continuam positivos. A Argentina defende o título, a França continua entre as favoritas. O Brasil está a gerir a sua situação. A Inglaterra continua à espera que alguma coisa aconteça. O futebol está a produzir aquilo que o futebol sempre produz. Histórias que transcendem todos os argumentos à sua volta. Mas Fernando Palomo observa este desporto há 30 anos. Narrou os seus pontos altos, relatou golos que pararam cidades, assinou uma nova extensão de contrato plurianual com a ESPN em março de 2026, comprometendo-se a permanecer na estação num futuro previsível. Tinha todos os motivos para baixar a cabeça e fazer o seu trabalho no maior torneio da sua carreira sem se tornar ele próprio notícia, e escolheu não o fazer. Olhou para o Mundial de 2026, para os preços, as proibições, as intimações e o prêmio da paz entregue a um presidente em exercício no Kennedy Center, e disse o que disse numa transmissão em direto para dezenas de milhões de ouvintes. Isso importa, não porque mude alguma coisa nos resultados do torneio, não porque a FIFA vá ler a transcrição e repensar a sua decisão sobre a Arábia Saudita. Importa porque dá nome a algo. O leite e a vaca são uma imagem perfeita para um sentimento que estava ali, não dito, no fundo da mente dos adeptos de futebol de todo um continente. Quando a pessoa em quem esses adeptos confiam para narrar o seu desporto usa a sua plataforma no ponto mais alto do calendário futebolístico para dar nome a esse sentimento, isso não é coisa pouca. A pergunta por trás da observação de Palomo não é se a FIFA pode continuar a espremer. É claro que pode, e é claro que vai fazê-lo. A pergunta é se existe um ponto em que o leite seca. Se existe uma versão do Mundial, uma edição de 2034 em Riad, com preços que façam os bilhetes de $32 mil parecer modestos, organizada por um governo que não reconhece os direitos das pessoas mais propensas a assistir, em que os adeptos que construíram a sua vida emocional em torno deste desporto decidam que já chega. A liderança da FIFA parece acreditar que esse dia nunca chegará, que o futebol é incondicional, que a marca que está a explorar é suficientemente forte para absorver qualquer coisa. Fernando Palomo, a voz que narrou os golos de uma geração, usou a sua plataforma para sugerir que talvez estejam enganados. E milhões de pessoas que amam o futebol partilharam a citação da vaca, porque, algures no íntimo, suspeitam que ele pode ter razão. A dimensão política de tudo isto é impossível de separar da dimensão futebolística, e é precisamente esse o ponto de Palomo. A FIFA não acabou por acaso numa posição em que entrega prêmios da paz a presidentes em exercício, atribui torneios a governos autoritários e enfrenta simultaneamente queixas-crime em Paris e investigações civis de 3 procuradores-gerais americanos. Estes são os resultados de escolhas deliberadas feitas ao longo de décadas por uma organização que aprendeu, durante a era de Sepp Blatter, que a sua posição única no desporto global a colocava em grande medida fora do alcance das estruturas tradicionais de responsabilização. Quando procuradores federais americanos acusaram dezenas de responsáveis da FIFA em 2015,
A acusação lia-se como um thriller de crime empresarial, suborno, fraude eletrônica, crime organizado, dirigentes a receber envelopes de dinheiro em quartos de hotel em Zurique. Toda a comunidade do futebol mundial disse a si mesma que uma nova era estava a começar. Infantino foi eleito em 2016 com uma promessa explícita de reforma e transparência, prometendo tornar o processo de candidatura de 2026 absolutamente à prova de bala. 10 anos depois, a organização que dirige está a ser investigada por 3 gabinetes estaduais de aplicação da lei nos Estados Unidos em simultâneo. Defende-se em França de uma queixa-crime apresentada por uma antiga lenda do futebol que diz que a FIFA conspirou para destruir a sua carreira, e o seu presidente disse recentemente ao mundo para acalmar e relaxar. O que mudou com Infantino foi a sofisticação das relações políticas. A era Blatter funcionava através de uma rede de clientelismo, votos comprados por meio de subsídios ao desenvolvimento e pagamentos a federações nacionais. O modelo Infantino funciona através da visibilidade, através da proximidade ao poder, através de fotografias com chefes de Estado, através de um prêmio da paz entregue no Kennedy Center, através de uma relação com a administração Trump suficientemente próxima para proteger a FIFA da pressão política que a situação da proibição de viagens teria, de outra forma, gerado. O resultado é uma organização simultaneamente mais entranhada politicamente e mais agressiva comercialmente do que qualquer coisa que Blatter tenha conseguido construir. A FIFA é útil para governos que querem a legitimidade internacional que vem com a organização do evento desportivo mais visto do mundo. Esses governos são úteis para a FIFA porque entregam recintos, infraestruturas e segurança sem fazer perguntas difíceis sobre os acordos comerciais. Quanto mais controle um governo tem sobre os seus próprios processos, quanto menos reguladores independentes, quanto mais fraca a revisão judicial, mais útil é como anfitrião. Palomo não inventou essa observação, apenas a disse em voz alta em direto na televisão. Os adeptos apanhados no meio estão numa posição impossível. O desporto que amam não está separado da organização que o gere. Não se pode ver a Argentina defender o título sem que a nossa audiência contribua para a cifra de 11 mil milhões de dólares que a FIFA apresentará no final do torneio. Não se pode acompanhar a Inglaterra nas eliminatórias sem que o nosso envolvimento faça parte dos dados que a FIFA usa para demonstrar ao seu próximo potencial anfitrião autoritário por que razão a proposta comercial vale tudo o que for exigido. Esta é a dinâmica que Palomo nomeou, não como uma acusação moral, como a descrição de uma realidade que todos os envolvidos, adeptos, emissoras, patrocinadores, federações nacionais, aceitaram como preço de entrada. Em 2034, o Mundial está previsto para a Arábia Saudita. Os projetos de construção dos 15 estádios necessários já estão em curso. Organizações de direitos humanos documentaram a exploração continuada de trabalhadores migrantes nesses locais, com relatórios da Human Rights Watch e da Fair Square a destacar condições que continuam a pôr vidas em risco e uma opacidade quase total em torno das mortes de trabalhadores. A FIFA descreveu a sua abordagem como diálogo contínuo. As organizações que fazem a monitorização descreveram essa abordagem como insuficiente e deliberadamente vaga. Se fosses um adepto de futebol em Lagos, Teherão ou Acra que passou meses a poupar para comprar um bilhete para o Mundial de 2026 e a quem foi recusada a entrada por causa de uma proibição de viagens aplicada ao teu país, se visses Gianni Infantino receber um prêmio da paz do presidente cujas ordens executivas te mantiveram fora do estádio, se visses a FIFA gerar 11 mil milhões de dólares com um torneio que te recusou acesso, como seria a tua relação com o Mundial de 2034? Quanto leite sentirias que ainda tinhas para dar? Palomo não respondeu a essa pergunta. Fez a pergunta, na linguagem mais vívida possível, a partir da plataforma mais visível possível, no momento mais visto do calendário global do futebol. É um diagnóstico, oferecido por alguém que ama o paciente e que está genuinamente preocupado com o que acontece se ninguém ouvir.